Há 2000 anos, numa cidade chamada Jerusalém, aconteceu algo que mudou o mundo para sempre. Nesta série, você está acompanhando uma jornada única. Vamos caminhar juntos, hora a hora, por cada momento da paixão de Jesus Cristo. Vamos estar presentes em cada instante, nos silêncios, nas lágrimas, nas traições, na dor e no amor que sustentou tudo isso até o fim. Cada vídeo é uma hora, cada hora uma entrega. Vamos juntos a mais uma hora da paixão de Jesus Cristo. Jerusalém, quinta-feira, 19 horas. O cenáculo está reunido. Ao redor de uma mesa baixa, reclinados sobre almofadas e tapetes, estão Jesus e os 12. As tochas nas paredes projetam uma luz quente e dourada sobre os rostos de cada um. O cheiro do cordeiro assado, das ervas e do vinho preenche o salão. Por fora, Jerusalém celebra a Páscoa. Por dentro daquele salão, algo muito maior do que uma celebração está prestes a acontecer. Jesus olha para cada um dos seus discípulos. Ele os conhece profundamente, conhece as forças e as fraquezas de cada um, sabe que Pedro vai negá-lo, sabe que Judas já decidiu traí-lo, sabe que em poucas horas quase todos vão fugir, e ainda assim os olha com amor. O Evangelho de João registra um detalhe precioso neste momento. Diz que Jesus, sabendo que o Pai tudo havia posto em suas mãos e que havia saído de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa. Ele sabia quem era, sabia de onde vinha, sabia para onde ia, e foi exatamente por isso que fez o que fez a seguir. Jesus se levanta da mesa. O movimento é silencioso, nenhuma palavra, nenhum aviso. Simplesmente o mestre se levanta, e os discípulos o observam, sem entender o que está prestes a acontecer. Jesus retira o manto exterior, pega uma toalha e a amarra à sua cintura. Depois derrama água numa bacia de barro. Os discípulos se entreolham. O silêncio no cenáculo fica mais pesado. E então, Jesus ajoelha-se diante do primeiro discípulo e começa a lavar os pés. Pare por um momento e imagine esta cena. No mundo do século I, lavar os pés era a tarefa do servo mais humilde da casa. Quando alguém chegava de uma longa jornada pelas estradas de terra e poeira de Jerusalém, era o servo de menor posição quem se ajoelhava para lavar os pés do visitante. Era o gesto de serviço total, de completa humildade. E ali está Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor do Universo, aquele pelo qual e para o qual todas as coisas foram criadas, ajoelhado no chão, com as mãos na poeira e no cansaço dos pés dos seus discípulos. Não há palavras para descrever o que aquele gesto significava. Era o céu se curvando diante da terra, era o infinito tocando o finito, era o amor de Deus tomando a forma mais humilde que se poderia imaginar. Um por um, Jesus vai lavando os pés de cada discípulo, até chegar em Pedro. Jesus se aproxima de Pedro, e Pedro recua. Aquele homem grande, corajoso, que havia largado as redes para seguir Jesus, que havia caminhado sobre as águas, que havia proclamado em voz alta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele mesmo homem, naquele momento, não consegue aceitar o que está vendo. Senhor, tu me lavas os pés? A pergunta de Pedro não é apenas de surpresa, é de indignação, de amor mal compreendido. Pedro sente que aquilo não está certo, que o mestre não deveria estar ajoelhado diante dele, que havia uma ordem natural das coisas, e Jesus estava invertendo tudo. Jesus o olha com calma e responde: O que eu faço, tu não o entendes agora, mas entenderás depois. Mas Pedro insiste, com aquela impulsividade que lhe era tão característica, cruza os braços e declara: Nunca me lavarás os pés. E Jesus diz algo que para Pedro no lugar: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. O silêncio que se segue é pesado. Pedro olha para Jesus e em frações de segundo algo muda dentro dele. A teimosia se dissolve, o orgulho cede e o amor fala mais alto. Então Pedro, sempre no extremo,
abre os braços e responde: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus sorri. Quem está lavado não precisa lavar senão os pés. Pedro abaixa a cabeça e deixa o mestre lavar os seus pés. Jesus termina de lavar os pés de todos, levanta-se, coloca novamente o manto e volta à sua posição à mesa. Os discípulos o observam em silêncio, ainda processando o que acabaram de ver, ainda com o coração acelerado diante daquele gesto que nenhum deles esperava. E então Jesus fala: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Pois se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Uma frase simples, mas que carrega o peso de uma revolução. Jesus não estava apenas ensinando uma lição de humildade, ele estava fundando uma nova ordem. Uma ordem onde a grandeza não se mede pelo poder, pela posição ou pelo prestígio, mas pelo serviço. Onde o maior não é aquele que mais recebe, mas aquele que mais se doa. Porque eu vos dei o exemplo, para que façais como eu vos fiz. O exemplo. Jesus não pediu aos seus discípulos algo que ele mesmo não havia feito primeiro. Não ensinou com palavras vazias, ensinou com as mãos na bacia, os joelhos no chão, a toalha à cintura. E esta lição atravessa 2000 anos e chega até nós. Cada vez que servimos sem esperar reconhecimento, cada vez que nos abaixamos para ajudar quem está caído, cada vez que colocamos o outro acima de nós mesmos, estamos repetindo o gesto de Jesus naquele cenáculo. Estamos lavando os pés uns dos outros. Esta foi a terceira hora da paixão de Jesus. Um Deus de joelhos diante dos seus. Um amor que não conhece limites, que não mede posição, que não calcula o preço do serviço. A jornada continua, e a próxima hora guardará um dos momentos mais sagrados de toda a história.